Hoje eu vou falar sobre Keycloak, um servidor de autenticação. Então, um login, uma senha e acesso completo. Meu nome é Ismael Gomes Costa, desenvolvedor Java Full Stack, fã de café, e aqui estão os meus links. O Keycloak ele é um projeto que teve o início dele em 2014, com foco em aplicações modernas como SPAs, microserviços e aplicativos mobile. O objetivo dele era de facilitar a vida dos desenvolvedores a aplicarem uma camada de segurança no projeto. Então ele cresceu dentro de uma comunidade bem forte e hoje ele é utilizado em grandes projetos empresariais com milhões de usuários. Ele fornece uma customização completa, desde páginas de login com layout customizado, fortes autenticações e vários fluxos de autenticação de um usuário, como a recuperação de senha, troca de senha periódica, aceitação daqueles termos online que a gente tem e muito mais coisas. Quando a gente delega a autenticação do sistema para o Keycloak, a gente não precisa mais se preocupar com o armazenamento das senhas dos usuários e com a segurança de como a gente vai gravar elas no banco de dados, porque você não tem mais acesso às credenciais do seu usuário. Tudo que você vai fazer no seu sistema agora vai ser baseado em tokens. Então ele suporta os padrões de mercado mais utilizados, que é o AUTS 2 e o OpenID por cima do AUTS 2, né? E o SAML 2.0 também, o que facilita a integração dele com aplicações já existentes e com novas aplicações que você venha a querer conectar com o Keycloak. Ele já foi desenvolvido com alta disponibilidade, clustering e alta escalabilidade, suportando também o deploy em diferentes data centers. Ao mesmo tempo que ele cobre a maioria dos casos de autenticação, ele também está aberto para extensibilidade e customização de acordo com a necessidade de quem estiver utilizando. Os bancos suportados por ele são MariaDB, o MariaDB Galera ou Galera, não sei como que fala, MySQL, o Oracle, o SQL Server e o Postgres. Aí, alguns conceitos básicos do Keycloak. O que é um realm? Depois que você cria uma conta administrativa para o console admin do Keycloak, você pode configurar os realms. Um realm é um espaço onde você gerencia os objetos do Keycloak, incluindo os usuários, os aplicativos, as funções deles e os grupos. Um usuário pertence e faz o login em um realm. Então, uma implantação do Keycloak pode definir, armazenar e gerenciar tantos realms quantos couberem no banco de dados. O realm, depois que você cria uma conta administrativa para o console, você configura ele e dentro dele você gerencia os objetos, incluindo os usuários, aplicativos, as funções e os grupos. E aí o usuário ele pertence e faz login em um realm específico. Uma implantação do Keycloak pode definir, armazenar e gerenciar tantos realms quanto couberem dentro do banco de dados dele que você estiver utilizando. Então ele não tem um limite de quantos realms você vai colocar. Eles são isolados uns dos outros e você só pode gerenciar e autenticar os usuários contidos nele. Então, tipo, eles são de escopo separado. Você pode utilizar eles para separar os seus serviços entre diferentes autenticações ou separar o contexto de múltiplos clientes, quando você trabalha com mais de um cliente. Os clients. Os clients são as entidades que podem solicitar para o Keycloak que ele autentique um usuário. Na maioria das vezes, os clientes são aplicativos e serviços que desejam usar o Keycloak para se proteger e fornecer uma solução de login único. Os clientes também podem ser entidades que desejam apenas solicitar informações de identidade ou um token de acesso para que possam invocar com segurança outros serviços na rede protegidos pelo Keycloak. Tem também os client scopes. Quando um cliente é registrado, você tem que definir mapeadores de protocolo e do escopo de função para esse cliente daí. Muitas vezes é útil a gente armazenar esse client scope para facilitar a criação de novos clients que a gente queira adicionar dentro do nosso realm. Então, tipo, você cria um
client scope, e aí toda vez que você criar um cliente, você pode usar ele de base para poder criar esse novo client dentro do seu contexto. As roles, para quem tiver acostumado com alguns frameworks de autenticação, elas identificam o tipo ou categoria do usuário. Então, admin, user, manager, employee são papéis típicos que podem existir dentro de uma organização. E aí, geralmente, os aplicativos eles atribuem acesso e permissão a funções específicas em vez de usuários individuais, porque lidar com os usuários pode ser muito mais difícil de gerenciar. Identity Providers. Os Identity Providers, ou os IDPs, eles são serviços que podem autenticar um usuário. Então, o Keycloak em si ele é um Identity Provider, assim como vários provedores de autenticação que a gente utiliza todos os dias, que são de terceiros. Então, como tem ali na imagem, a gente pode ter como Identity Provider ali o Google, o Facebook, GitHub, LinkedIn, Instagram. Então, o Keycloak ele fornece uma forma de você se autenticar dentro do sistema, também já utilizando as suas redes sociais ou algum tipo de identity provider que você queira permitir que o seu usuário utilize. User Federation. O Keycloak ele pode armazenar e gerenciar os usuários. Só que muitas vezes as empresas elas já têm um ODAP ou um Active Directory que armazena essas informações de usuários e credenciais. Então, ao invés de você utilizar ele diretamente, o ODAP Active Directory que você já tem na sua empresa, você pode usar o Keycloak como uma camada que vai estar por cima desse Identity Provider para validar as credenciais desses armazenamentos externos e obter informações de identidade. Authentication. O fluxo de autenticação pode mudar de realm para realm. Então, o Keycloak ele provê uma tela onde você pode customizar o fluxo de autenticação de um usuário ou de uma aplicação, incluindo passos opcionais ou obrigatórios. Então, a gente tem lá, por exemplo, quando a gente vai autenticar numa aplicação, pegando como exemplo o Google, às vezes ele te pede primeiro seu login e aí depois ele passa para outra tela, um two-factor authentication lá, ele pede para você colocar aquele código gerado automaticamente pelo Google Authenticator e depois que você vai conseguir autenticar na aplicação. Então, esse tipo de controle você consegue fazer também dentro do Keycloak. Os groups servem para gerenciar os grupos de usuários, né? E aí os atributos podem ser definidos para um grupo. Você pode mapear as funções para eles e todos os usuários que se tornam membros de um grupo, eles herdam esses atributos e o mapeamento de função que esse grupo define. E os usuários em si, como a gente já está acostumado, são as entidades que podem fazer o login no seu sistema. Eles podem ter podem ter atributos associados a si mesmos, como e-mail, nome de usuário, endereço, telefone, data de nascimento, como ele também pode ser associado em grupos e ter funções específicas atribuídas a eles. E aqui tem uma dica de leitura das referências de onde eu tirei esse slide, que é esse Keycloak Identity and Access Management for Modern Applications, e a própria documentação do Keycloak. Aí agora eu vou entrar um pouco mais a fundo nos menus que tem direto dentro do próprio Keycloak. Então essa daqui é a tela principal dele, que tem os links para a documentação e para o projeto. E aí aqui tem o Administration Console dele. Então quando você tem uma opção lá que você pega um Docker pronto já do Keycloak, e aí quando você starta ele já cria esse usuário admin aqui, que você coloca lá Start Dev e ele sobe um contexto para você fazer teste de desenvolvimento mesmo. Então autenticando ele aqui, ele já vem aqui com as opções. Então se eu quisesse criar um realm novo aqui, quisesse criar, por exemplo, sei lá, cliente 1 aqui. Estou criando um novo realm. Então ele já aparece aqui para mim, tanto o master quanto o cliente 1. E esses usuários que tiverem nesse cliente 1 não vão ser os mesmos que vão estar aqui no master. Eles podem ser usuários diferentes e podem ter, inclusive, o mesmo login, porque o Keycloak ele vai separar essa autenticação daí para você. Aí aqui nas opções do realm,
você pode configurar aqui qual que vai ser a URL principal dele, que aí você vai dizer se eles podem, se alguém pode acessar ou não, né? Você pode desabilitar um realm se você precisar. Você consegue configurar aqui a sua tela de login, então você consegue dizer se um usuário pode se registrar, se esse username ele vai ser editável ou não, se vai ter a opção de esqueci minha senha, a opção de lembrar, que a gente tem lá, a opção de verificar o e-mail, a opção de fazer o login com e-mail, que se você desabilitar, inclusive você pode dizer que você permite ou não e-mails duplicados. Isso daqui é uma opção interessante para quando você está fazendo uma migração de um sistema antigo para dentro do Keycloak. E aí que tem as chaves que você configura. Você pode configurar um e-mail próprio aqui para cada realm. Então imagina que você está configurando aí um dos seus clientes, ele tem um servidor de e-mail próprio e ele quer utilizar esse servidor de e-mail, não quer usar o e-mail da sua empresa para poder receber e-mails de autenticação dos usuários ou aqueles e-mails de lembrar senha, você consegue configurar aqui as opções do e-mail. Você consegue customizar o tema de cada local, então você consegue dizer qual é o tema que vai ter do login, qual é o gerenciamento de conta, qual que vai ser o tema que ele vai usar, o Administration Console e inclusive o tema do e-mail. Eu não lembro exatamente qual que é o tipo da configuração que você põe, mas se eu não me engano é com FreeMarketer, então você consegue criar um layout bem dinâmico de acordo com as informações que você está recebendo na tela. E aí essa parte daqui que tem de gerenciamento de usuário, por exemplo, você pode customizar ela para tá com a cara do seu login de empresa. Então, tipo, o cara vai vir aqui e ele, quando logar, vai ter uma tela assim, só que ele vai ter uma tela um pouco diferente. E aí aqui o usuário ele consegue ver, tipo, qual é a minha atividade, né, nos aplicativos, então ele consegue ver em quais aplicações ele está logado, ele consegue ver aqui a quais aplicativos que ele deu acesso, né, como que ele, quais acessos que ele tem aqui. Isso daí tudo para o próprio usuário conseguir gerenciar o que ele tem de opção ali. Agora deixa eu voltar aqui para o principal. Localização, né? Você consegue pôr internacionalização dentro do Keycloak, então você já consegue dizer aqui quais que são os bloqueios que você vai suportar e qual que vai ser o principal deles, se você quiser já deixar traduzido. Você consegue criar bloqueios novos se você precisar. Aqui é uma opção para limpar o cache, porque o Keycloak ele guarda todos os usuários, os realms e as keys dele, os tokens, tudo em cache. Então o acesso dele é muito rápido, ele não tem aquele custo que você tem de ter no banco de dados. Ele trabalha muito nessa parte de memória para poder ter uma performance. A parte dos tokens aqui, para quem já está familiarizado com Alt 2, são as configurações de token que você pode configurar de acordo com o que você quer. Você consegue dizer, por exemplo, que o refresh token, quantas vezes que ele vai poder ser reusado, se você não quiser que ele fique reutilizando sempre para diminuir a probabilidade de alguém interceptar esse refresh token e conseguir autenticar na sua aplicação. Aqui você faz o registro de novos clientes. Aqui, essa daqui eu não vou saber explicar agora não. Então aqui os clientes são os aplicativos que têm acesso ao seu Keycloak, você pode criar o seu próprio, né? E aí quando você cria ele, você consegue definir quais são as URLs dele. Então se eu criar aqui, vou ter esse application 1 aqui, ele vai poder acessar o meu Keycloak. E aí eu consigo dizer para o meu cliente tudo que ele pode fazer. Eu consigo dizer qual é o protocolo de autenticação que ele vai utilizar, né? Se vai ser o OpenID ou o SAML, qual é o tipo de acesso que ele vai ter dentro do meu Keycloak. Consigo dizer qual que é o tipo de fluxo, se eu já confio nesse cliente ou não. E aí eu consigo ir mapeando aqui se ele vai ter que usar o meu JKS URL aqui, que é para poder validar o token dele. Eu consigo também colocar aqui qual que é a URL de validação dele. Então, eu não lembro qual desses daqui é, mas funciona mais ou menos assim. Você cadastra o cliente e você diz que ele vai ser da URL X.
Então, se alguém tentar fazer aquele ataque lá do man in the middle e tentar interceptar a requisição e mandar ela no lugar desse client, você vai bater, vai ver que não está vindo da, da URL que você esperava, e aí o Keycloak sozinho ele já barra essa autenticação e já evita aí um possível ataque. Você consegue ver quais sessions que estão ativas aqui, né, do seu cliente. E aí tem a parte de instalação e aqui as roles que você pode cadastrar dentro do seu cliente, né? Então você pode criar algumas roles que são direto do cliente, não são de nenhum usuário. No caso, quando você cadastra um aplicativo que vai ter acesso direto dentro do seu servidor aqui. Aí aqui a parte de cadastrar o escopo dos clientes, não tem muito o que falar. A parte das roles você consegue dizer se elas são compostas ou não. E aí você vai montando aqui as suas roles. A parte de autenticação, que são os fluxos que você pode colocar, né, o que você pode fazer sendo obrigatório ou não. As ações requeridas, então, por exemplo, aqui o que eu falei lá, termos e condições, o cara tem que aceitar, então eu ativei aqui, quando ele fizer login a primeira vez, ele vai ter que ler um termo lá e fazer o aceite dele para poder continuar. Eu posso pedir para ele, quando logar, ele completar os dados pessoais dele. Tem uma outra opção que eu não lembro em qual dos menus fica aqui, mas existe essa opção também no Keycloak. Aqui é o cadastro dos grupos, né? Que aí você pega um grupo, cria aqui. Então eu vou colocar aqui, grupo 1. E aí dentro dele eu consigo criar atributos, né? Dentro desse grupo. Colocar aqui chave e valor para eles. Mapear quais roles que fazem parte desse grupo, né? E eu consigo inclusive ver quais membros que estão associados aqui nesse grupo de usuários. Aqui é o cadastro dos usuários, né? Quando eu for mandar adicionar um usuário aqui, se eu colocar aqui user 1, aí eu já posso colocar o e-mail dele, que é tudo opcional, né? Eu posso dizer se tem que verificar, se ele vai ter um e-mail de verificação ou não. E eu posso dizer aqui o que eu falei que era quais ações são requeridas do usuário quando ele logar a primeira vez. Então eu posso pedir para ele atualizar a senha dele, eu posso dizer para ele que ele tem que fazer o update do profile dele, tem que completar as informações que eu tenho interesse que sejam. Posso dizer que ele tem que me dizer qual é o loqueio dele, né, qual é o país de onde ele está se logando para poder configurar isso. Configurar esse OTP daqui, que esse OTP ele é aquele Two-Factor Authentication, né, aquele QR Code que tem igual quando a gente vai cadastrar um segundo fator de segurança no Instagram, que você escaneia lá e fica gerando aquele número para você logar toda vez. E aí eu salvo ele. Aí dentro dele eu consigo criar atributos dentro desse usuário, consigo gerenciar aqui as credenciais dele, então eu posso dizer se eu vou trocar a senha dele aqui, por exemplo, para user, e aqui eu digo se a senha é temporária ou não, e aí eu mando setar, aí ele confirma, eu consigo dizer quais são aqui os acessos que ele tem, e aí se eu fizer logout aqui e tentar logar com ele, user, ele não entendeu. Calma aí, vamos voltar para admin aqui. Poder ver o login que eu coloquei. User 1, por isso. Eu coloquei aqui user 1, user. E aí eu loguei, ó. Ele já está dizendo que eu tenho que configurar aqui, né, com o Google Authenticator ou com o FreeAuthP aqui, o meu segundo provedor de autenticação. Tenho que colocar já o código e tenho que dar um nome para o aplicativo de onde eu estou entrando. Então eu não vou conseguir fazer esse login daí. Então volto lá para o admin, porque eu ia ter que configurar aquele aplicativo lá. Vou vir aqui nos usuários de novo. Vou mandar editar aqui e vou tirar essa opção. Vou salvar. Vamos lá novamente. User 1, user. Aí ele já fala para mim, ó, você precisa trocar a sua password para ativar a sua conta. Então eu vou colocar aqui, em vez de
user, vou colocar aqui user1 igual ao nome dele, user1. Eu consigo configurar, inclusive, como que tem que ser a senha do usuário, tá? Eu consigo dizer se tem que ter maiúscula, minúscula, caractere especial, tamanho mínimo, isso daí você também consegue configurar. Aí eu troquei aqui minha senha, ele está me pedindo para completar os meus dados pessoais, né? E-mail, ponto e-mail. Então tudo isso daqui são coisas que você consegue ir configurando para o seu usuário fazer direto no Keycloak sem ter nenhum trabalho extra. Ele já vem com essas opções dentro dele. Eu ainda não cheguei a fazer os testes de integração, eu pretendo gravar mais para frente um vídeo já mostrando as aplicações autenticando os usuários diretamente aqui no servidor do Keycloak. E por enquanto é isso. Obrigado.